Olá pessoal, esse nosso vídeo nós vamos falar sobre equipamentos, né? Para você fazer um doc você precisa de equipamento. E acho importante a gente falar um pouquinho sobre quais equipamentos básicos a pessoa precisa para fazer um documentário. Eu vou te falar de coisas mais básicas, mais simples, com preços mais acessíveis, né? Mas existe uma variedade imensa de marcas, de preços, né, para você utilizar. Eu vou te falar de mais básicas um pouquinho e as que eu uso, né, para fazer um doc, né? Vou te falar um pouquinho do meu equipamento pessoal que eu tenho usado ultimamente, né? Não estou recebendo dinheiro nenhum para falar da marca que eu uso, mas eu acho importante falar para você um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que você tem que investir, né, para você fazer o seu documentário é a captação de imagem, né? Que aí você vai investir numa câmera ou num celular, né? A câmera pode ser uma câmera própria ou uma câmera alugada, né? É uma opção sua também, né? Lembrando que a câmera própria é sua, vai ficar ali você vai usar por muitos anos, né? E a alugada você aluga pelo período que você tem para gravar, né? Se for um documentário de 3 dias, né, de filmagem, você vai pagar 3 diárias, né? E um celular, né? Hoje também dá para você fazer boas captações com celular. A câmera que eu uso é uma 80D da Canon, né? E ela me permite uma coisa que outras câmeras não têm, e ela me permite uma coisa que boa parte das câmeras não tem, que é você colocar um fone de ouvido para você estar ouvindo o que o entrevistado está falando ali, como é que o som está entrando na câmera, né, e tudo mais. Isso me adianta muito a vida, né? Celular tem várias e várias opções, né? Hoje celulares até com 4K para filmar. Lembrando que se você vai filmar com o celular, você tem que se preocupar sempre com a iluminação, porque quanto menor for a iluminação do local, mais o sensor do celular vai ser usado, né? E a imagem vai ficando com ruído. Então tem que se preocupar bastante com a iluminação. Locais bem iluminados, a imagem do celular fica muito boa, viu, gente? Fica uma imagem bem bacana mesmo. Então, captação de imagem, se preocupe sempre com a câmera ou o celular, né? Um dos dois equipamentos que você vai precisar para fazer um doc. A captação de áudio também é muito importante no documentário, né? Não adianta ter só imagem, tem que ter um som bom também. As câmeras e os celulares, elas têm uma captação interna, né? Ou seja, sem microfone externo, elas conseguem captar, mas não fica bom, tá, gente? É um microfone simples que eles têm e vai ficar um som assim um pouco ruim, ainda mais se você estiver no local aberto, né? E tiver muito barulho ali, ele vai captar todo o ambiente. O ideal é que você tenha uma captação de áudio externa, né, nos seus equipamentos, tanto no celular quanto na câmera, você acoplar nele equipamentos externos de captação de áudio, né? Equipamentos de captação de áudio externo, né, eles vão fazer uma melhoria da captação interna com microfones auxiliares conectados, né? Por exemplo, você pode usar o microfone de lapela, né, tanto no celular como na câmera, que ele vai pegar bem melhor a voz do seu entrevistado, né? Eu uso um da Boya, né, que é um microfone mediano, né? Ele não é o excelente e também não é ruim, é um microfone mediano, com preço bom, preço bem justo, assim. Você consegue encontrar no Mercado Livre, em outros locais, um preço bem bacana, né? E tem o microfone da Rode, né, que eu uso também, que ele é direcional, que eu coloco ele em cima da câmera. Ou você pode ter o Rode também para celulares, né? Ele capta muito bem a voz do entrevistado e ele pega um pouco da ambiência, né? Então, quando você vai fazer uma entrevista externa, eles são externos assim na rua, né? Que ele fica bem bacana para pegar um pouquinho do som do passarinho, né? Algum som do vento ali, né? E lembrando que se você for usar esse microfone, é interessante você colocar abafadores de vento nele ali. Tem abafadores que você coloca que você não pega tanto o ruído do vento, né? Eu já vi alguns documentários assim na internet que o pessoal esqueceu de colocar esse abafador, então tá o entrevistado falando aquele barulho de vento, né? Aquele fica muito feio, né, no seu doc. Bom, você vai precisar de estabilizadores, né? São eles que vão estabilizar a sua imagem, né? Você já deve ter assistido muito vídeo com a imagem tremida demais, né? Que parece que o câmera estava louco, né? Tremendo, né? Então o que é isso? Muitas vezes a câmera na mão, o celular na mão, né? E a gente naturalmente treme, né? O nosso corpo naturalmente ele tem, né? Ele treme um pouquinho. Então é importante você ter estabilizadores que vão deixar a sua imagem um pouco mais estabilizada, né? Aí você tem os tripés, que tem tanto para câmera como para celular, né? Para celular tem os tripés pequenininhos, né? Tem esse adaptador de tripé
Tem esse adaptador de celular aí que você coloca no celular, né? Você consegue prender o seu celular a um tripé. Você tem um tipo de estabilizador para celular ou para câmera bem interessante, que é o Gorilla, né? Que é esse que ele se prende assim a um ferro, se prende a um poste, se prende a uma árvore, né? Que é bem interessante para ambientes que você quer uma imagem com assim um enquadramento diferente, né? E tem o monopé, né? Que é um formato de estabilizador que é uma perna só, que ele é bem útil assim para você fazer imagens, né? Para você armar rápido, né? E fazer uma imagem do seu objeto ali. Esses tripés eu costumo ter todos eles porque cada situação exige um tripé diferente, né? Então tem horas que eu uso monopé, tem horas que eu uso o Gorilla Pad, tem hora que eu uso o tripé de 3 pernas, né? Tem hora que eu uso o tripé para celular. E tem também o gimbal, né? O gimbal é um aparelho de estabilização eletrônica, né? Que é bem usado, né? Existe o gimbal de estabilização manual, né? Que é essa imagem um pouquinho mais abaixo aí. E essa imagem um pouquinho mais alta seria o gimbal de estabilização eletrônica, né? Eu comprei um gimbal assim eletrônico, o meu é da Xeon Crane, né? Que é muito bom, a imagem fica perfeita, fica uma imagem bem estável, né? Sobre aquilo que eu quero, né? Você tem que ter um cuidado com esses equipamentos, de não usar tanto tempo, né? Assim, pensar em fazer um dock inteiro com ele, porque ele vai pesando no seu braço, depois seu braço fica totalmente duro, né? Então, vai fazer uma entrevista com um entrevistado sentado, você coloca um tripé, né? Vai fazer entrevista com um entrevistado andando, em movimento, aí você usa um gimbal assim, que ele é muito útil, né? É um equipamento um pouquinho mais caro, mas ele vale o investimento, sabe? É um investimento interessante para você usar, porque ele dá uma movimentação a mais no seu documentário, né? Dá uma leveza, dá uma forma de movimento assim que deixa as coisas mais interessantes. Iluminação, né? Iluminação nós temos dois tipos, iluminação natural, é a luz do sol, e temos a iluminação artificial, né? Que é a iluminação que você vai colocar ali no local. Se você conseguir sempre usar a iluminação natural, ela é muito boa, mas você tem alguns momentos para usar essa iluminação, né? Por exemplo, se você vai fazer o seu documentário, iluminação é algo essencial no seu documentário, né? Às vezes você faz um documentário que a imagem está legal ali, né? Que o som está legal, mas está muito escuro, né? Ficou um pouco escuro, né? Iluminação é essencial no seu documentário. Às vezes o seu documentário está com uma captação de áudio muito boa, mas as imagens ficaram muito escuras porque faltou luz, né? Então você tem dois tipos de luz, né? Assim, a luz natural e a luz artificial. A luz natural seria aquela luz do sol, né? Que se você for filmar durante um dia, né? O melhor horário seria de manhãzinha até umas 9 horas, né? Que o sol ainda está baixo ali, né? Por exemplo, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã está um sol muito bacana para você filmar, né? Ainda está um sol mais bonito ali. E no finalzinho da tarde, né? Depois das 4 horas ali, umas 5 horas, né? Até perto das 6 horas o sol também está um pouquinho mais baixo, então você tem assim uma luz difusa, né? Assim, você tem uma luz um pouquinho melhor para filmagens, né? Que quando você vai filmar com a luz do sol de meio-dia, é aquela luz dura, né? Que deixa tudo assim muito aparente, né? Então não é uma luz bem bacana para você filmar, não. Então você tem que se preocupar com isso. Se você vai filmar num local e você não tem iluminação artificial, né? Você tem que procurar um local fechado, procurar uma janela, né? Que tenha iluminação entrando ali e aproveitar, né? A luz da janela para o seu entrevistado ali, para ele ficar um pouquinho mais iluminado, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado com a iluminação no entrevistado para o rosto dele não ficar muito escuro. E a gente tem iluminação artificial. Aí tem vários e vários tipos de iluminação, né? Eu costumo usar muito essas luzinhas de LED que você está vendo na imagem aí. São luzes de LED que são a bateria, então eu consigo usar elas assim sem precisar de uma tomada, né? Então, estou em algum local que não tem tomada, eu uso essa luzinha de LED que ela quebra um galho danado e ela não é muito cara, né? Mas luz, gente, tem muito tipo de luz que você tem que sempre procurar aquela que vai se adequar mais à filmagem que você vai fazer, né? É interessante quem tiver a oportunidade de fazer um curso de iluminação que você vai deixar os seus vídeos mais bonitos, né? Uma iluminação, ela dá uma dramaticidade a uma cena, né? Ela dá assim uma realidade a uma cena.
Então você tem que sempre pensar na sua história o que é que você quer, né? Uma luz mais escura, uma luz mais clara, né? Você quer uma luz mais focada no rosto, você quer esconder o rosto do personagem, né? Igual aquelas entrevistas que às vezes a gente vê a pessoa com o rosto escondido, né? Pouco iluminado e só o corpo iluminado. Então você vai precisar dessas coisinhas para você fazer o seu doc, tá, gente? Câmera, né? Áudio e luz. São 3 coisas que não podem faltar para você fazer. Mas é importante também você colocar na cabeça que não deixe de fazer um trabalho por falta de equipamento. Faça com o que você tem. Se for o celular, faz com o celular. Mas não deixe de fazer, porque a gente aprende a fazer. Então, você vai fazer com o que você tem, né? E tenta fazer o seu melhor. E quando você tiver um equipamento melhor, você vai fazer o melhor com o equipamento que você tem, né? Vejo gente que compra muito equipamento, mas que não produz quase nada. Então gasta muito dinheiro, guarda equipamento em casa e não produz. E pessoas, às vezes, com o celular na mão, conseguem produzir muita coisa. Bom, esse nosso vídeo foi sobre equipamentos, né? Espero que você tenha gostado e que você escolha o equipamento necessário para que você possa fazer uma boa filmagem. Lembrando, não compre coisa de mais ou coisa de menos. Compre só o suficiente conforme a sua demanda. Vai tendo demanda, vai lá e compra aquele equipamento. Você pode optar também por alugar, né? Seja, ou você compra o equipamento e fica no seu uso diário, ou você aluga o equipamento. São opções que você tem, né, para fazer o seu documentário. Até mais!